Então, terceira pergunta, Jonathan, que a gente vai responder aqui. Por que que é mais difícil aprender de maneira não objetiva? A gente pode falar o seguinte. Jonathan, qual que é uma das premissas da existência de qualquer sistema de ensino formal, onde existe um professor transmitindo conhecimento para alunos ali, seja de forma digital, como hoje é tão comum, né, por causa do tempo que a gente vive, ou então como as coisas eram feitas anteriormente, de maneira presencial. Por que que existem escolas, por que que existem faculdades? Então, todo esse sistema de ensino, ele espera que o aluno, né, consiga transferir, né, aplicar esse conhecimento, muitas vezes teórico, que ele aprendeu, que ele adquiriu, na prática. Né? Exato. Então, a gente espera que o conhecimento que é adquirido no contexto da sala de aula possa ser transferido, como a palavra que o Jonathan usou, para outros contextos. Se não fosse assim, todo o tempo que a gente gasta aprendendo alguma coisa seria inútil, se a gente não pudesse aplicar o que a gente aprende na vida real, na prática. E esse fenômeno sobre pegar um conhecimento de um contexto e transferir para outro contexto é conhecido no meio da psicologia educacional como transferência de aprendizagem. E por que ela é tão importante? Porque sempre que a gente aprende alguma coisa nova, quando nós somos novatos, quando estamos aprendendo as coisas básicas sobre um assunto novo que a gente quer aprender, nosso conhecimento fica muito preso ao contexto em que ele foi adquirido. Então, por exemplo, vamos dizer que um empresário, os empresários gostam muito de ler livros, de descobrir sobre coisas novas, sobre como eles podem melhorar a sua forma de gerenciar seu negócio. O que acontece? Se o empresário pega lá o seu livrinho e lê alguma estratégia de negócios nova que ele acha muito interessante, a tendência é que ele volte para o seu trabalho e faça a mesma coisa que ele fazia antes. Ou então, outra coisa, se um aluno aprende a resolver algum problema, aprende algum conceito de matemática resolvendo através de um exemplo, a tendência é que se ele encontrar algum problema que esteja um pouquinho diferente do exemplo que ele aprendeu, ele não saiba resolver esse problema novo. Por quê? Porque o conhecimento, no início, ele fica preso ao contexto em que ele foi adquirido. E o fenômeno da transferência de conhecimento, né, a existência disso, não é algo novo, né, Jonathan? Isso não. Essa questão aí é conhecida há mais de um século, né, para falar a verdade. Tem até um psicólogo e pesquisador, né, nesse campo aí, o nome dele é Robert Haskell, que ele investigou nesse fenômeno e ele confirmou, né, através de pesquisas também, outros lugares realizaram essas pesquisas e confirmaram que ao longo das últimas 9 décadas, né, os seres humanos têm falhado muito em transferir todo o conhecimento que ele adquire em outros contextos, tanto como indivíduos, né, as pessoas, quanto essas instituições de ensino. Aí você pode perguntar, né, mas por que toda essa dificuldade? Né? Afinal, deveria ser o principal objetivo, né? E com isso, ter a melhor solução, né, para transferir, ensinar os alunos, no caso, a transferir esse conhecimento da teoria para a prática. Aí você tem outro especialista, né, Scott Young, que a gente aborda ele também em muitos artigos e vídeos, porque ele realmente tem bastante conhecimento sobre esse campo. Ele diz que o maior problema, né, nesse quesito é que a maior parte do ensino formal é feito de maneira muito exagerada e praticamente totalmente indireta, né? Isto é, de maneira completamente descontextualizada. Aí chega, o aluno vê um problema diferente, como você mesmo disse, pode mudar pouquíssimas coisas, mas ele já se sente perdido. Parece que ele não sabe nada, não faz a menor ideia de como resolver aquilo. Isso, exatamente, Jonathan. É isso. Ele fala que o Scott, né, que você citou, ele fala em diversos artigos que ele fala no livro dele, Ultra Learning também, que é muito famoso, ele fala isso, que o maior problema das instituições é que o ensino é feito de maneira exageradamente indireta, de maneira completamente indireta. E por isso fica muito difícil de transferir conhecimento. Só que a transferência de aprendizagem é muito importante, porque, por exemplo, vamos dizer no caso de um programador. Se um programador aprende algum tipo de algoritmo na sala de aula, ele quer ser capaz de utilizar esse conhecimento que ele aprendeu nas suas próprias criações, nos sistemas que ele desenvolveu. Então, se você está estudando para algum concurso, para algum vestibular e você aprende algum conceito de física, por exemplo, você quer ser capaz de
de aplicar esse conceito, esse conhecimento que você adquire, na forma de um problema, né? Como geralmente chega nas questões de vestibular, sempre aparece em uma situação problema, e a gente quer saber transferir esse conhecimento teórico que a gente tem de algum conceito em uma aplicação prática. Por isso é tão importante saber lidar com a questão da transferência de aprendizado.